Essa base aqui que eu estou utilizando é uma base de treinamento. Então, tudo que os dados que estão aqui, a maioria são dados criados aleatoriamente e com uma base também antiga do ano 2018. Para acessar o ProJude, a gente vai diretamente aqui na página do Tribunal de Justiça. Vou mostrar como é que é feito o acesso. Na página principal, você pode vir aqui em peticionamento ProJude. Todos estão conseguindo ver? Positivo. Mas, assim que você clica nesse peticionamento ProJude, você é direcionado já à página principal do nosso sistema. Nessa página principal, você entra com login e senha. Acredito que os senhores já tenham recebido login e senha para utilizarem o sistema. Aqui eu selecionei um perfil aleatório na nossa base de teste. Após você entrar no sistema, você já é direcionado aos promotorias que você está habilitado. No caso, aqui, a doutora Carla, ela está habilitada nessas promotorias do interior, Tefé, Manacapuru, Alvarães, em todas essas daqui. Acredito que para os senhores, por se tratar de capital, eles devem aparecer aqui com outra nomenclatura. Enfim, para a nossa aula de hoje, eu escolhi aqui a primeira promotoria da comarca de Tefé. A doutora Neide, anteriormente, fez uma observação interessante, que é a questão de saber quando foi enviado um processo para a fila, vamos chamar assim, daquela promotoria, certo? E aqui eu fiz um print, né, rapidamente, quando a secretaria vai realizar uma remessa para a fila da promotoria, essa é a tela. Ela escolhe inicialmente do que se trata, se é um parecer, uma ciência, alegações finais, oitiva. Após isso, ela seleciona, atribui um prazo, lembrando que todos esses prazos eles são controlados automaticamente pelo sistema. Nenhum prazo hoje é controlado de forma manual, certo? E depois eu vou mostrar para os senhores onde há o que a gente chama de disparo da contagem, onde é o gatilho que faz com que o prazo seja iniciado a contagem. Mas a remessa é essa: a secretaria seleciona a finalidade, insere o prazo, certo? Aqui ela fala se é urgente ou não, e após esse envio, o processo cai. Observem que essas abas aqui, elas são as mesmas abas que consta aqui na opção de finalidade. Por exemplo, aqui eu enviei 4 processos para a fila de ciência. Estou notando que a minha internet está dando uma oscilada. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Estão Estamos conseguindo? ouvindo bem, sim, tranquilo. Ah, Estamos ouvindo bem. obrigado pelo feedback. Então, aqui foi feita a remessa, a secretaria realizou a remessa e os processos caíram, vamos dizer assim. Estão disponíveis aqui nessa fila. Mas aqui em cima, você observa que tem 4, né? Pô, mas aqui na minha fila aparecem 2 processos apenas. Esse processo aqui, nenhum, ele está aqui, acabou de chegar na fila. Nenhum, porque essa fila aqui, ela é uma fila compartilhada entre todos os promotores habilitados naquela promotoria. Por exemplo, se o doutor Rodrigo está habilitado juntamente com o doutor André, os dois vão visualizar a mesma fila, certo? Há a possibilidade de tornar o processo privativo a ele? Sim. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas é entender que essa é uma fila que é compartilhada. Todo mundo vai enxergar essa fila. Bem aqui, nós temos o número do processo. Lembrando que o único local, e isso aqui é uma informação importante, o único local que você vai poder, vamos chamar assim, ver o processo, sem que haja uma contagem do prazo, é clicando em cima do número dele aqui. Qualquer botão desse aqui, depois, vamos ver cada um vai ser explicado. Cada botão desse é ligar o início da contagem do prazo, com exceção da interação diretamente no processo. Estão conseguindo ver? Aqui nessa primeira aba. Vou clicar.
Aqui, cliquei no número do processo, ele foi aberto e eu consigo analisar o processo da forma que for necessário, né? Por exemplo, informações gerais, né? As partes, as movimentações, os apensamentos, os vínculos. E o mais importante que é os autos processuais. Você clica aqui no navegar. Aqui, por se tratar de uma base de teste, não vai ter nenhum PDF para você analisar, mas o caminho é esse. Ó. Abre o processo e utiliza a opção navegar, que também pode ser usada através do botão F12. Clicando aqui, e ele exibe os autos processuais aqui para você. Certo? Existem várias formas. As pessoas, depois de tanto tempo no ProJude, a gente observa que cada pessoa desenvolve uma forma de trabalhar. Tem juízes promotores que gostam de utilizar a opção navegar e visualizar diretamente aqui. Outros gostam de exportar o processo inteiro, e para exportar o processo inteiro, você vai aqui na opção exportar processo. Quando você clica aqui, você pode selecionar as peças que você quer exportar, os PDFs, vamos dizer assim, e ao final da página, você confirma e ele vai exportar. Óbvio que eu não vou conseguir exportar porque não há nenhum PDF aqui nesse processo por ser uma base de teste. Mas o caminho é esse. Deixa eu voltar desde o início. Só recapitulando, clicar em cima do número do processo não dispara a contagem de prazo. É importante. Se eu pudesse fazer assim um top 5 das informações importantes desse treinamento, com certeza essa estaria entre as 5 informações mais importantes. Clicar nesse número não dispara a contagem do prazo, certo? Seguindo, aqui eu tenho a classe processual, aqui eu tenho as partes, certo? A data do envio e o último dia já calculado, certo? Baseado na lei do processo eletrônico, certo? E aqui temos esses 3 botões, as 3 opções de interação. Eu fiz uma colinha aqui, depois eu posso passar para os senhores. Botão analisar, ele dispara a contagem, certo? Torna o processo privativo para você, ou seja, a partir do momento que eu clico na opção analisar, eu torno aquele processo privativo a mim. Ele sai daquela fila e vai aparecer só na minha fila, tá? E ele já te leva direto para a juntada do ato. Vamos fazer isso aqui agora. O que é a juntada do ato? Analisar. Tem um detalhe importante. O sistema ProJude, ele, assim como qualquer sistema de processo eletrônico, todos os documentos inseridos, eles necessitam de uma assinatura, uma confirmação, através da assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica no sistema ProJude, ela é gerenciada pela própria aplicação. O próprio ProJude gera esse token de assinatura para você. Qual é a principal vantagem? Para utilizar o ProJude, você não precisa instalar nada na sua máquina. Você pode simplesmente abrir o sistema e assinar diretamente nele. Acredito que vocês devam utilizar o sistema SEI. Ele é na mesma arquitetura. Você não precisa instalar token, não precisa instalar nada. Aí surgem algumas perguntas. Eu posso então assinar um documento do meu celular? Pode. Eu posso assinar de um tablet? Posso. Eu posso então abrir qualquer computador e trabalhar no ProJude? Pode sim. Tendo em vista a arquitetura dele ser um sistema web, ele proporciona essas facilidades para os usuários, tá? Mas voltando aqui ao analisar. Como está aqui na colinha, ele já te leva diretamente para a juntada do ato. Aqui, no caso, eu iria responder o que foi feito aquela remessa, né? Vamos dizer assim. Aqui eu seleciono um tipo do documento, informo qual tipo de documento é que eu estou juntando. Óbvio que isso no caso, quando os senhores forem preencher essas informações, tudo já foi baseado numa análise anterior. Aqui eu estou só
preenchendo aleatoriamente. Vou aqui adicionar um documento, e aqui tem um detalhe. No Projude existem duas formas de se inserir. Francilene, você levantou a mão? Alguma dúvida? Sim. Essas opções só te dão 3 opções, que é a ciência. Você pode clicar, porque muitas das vezes você pode... Posso? Não é o meu caso, Posso. mas uma alegação final só aparece parecer, não aparece nem a promoção, no caso da peça que você vai fazer. Ó, ciência... Uhum. Tem essas petições, não sei se enquadrariam na documentação. É cível, né? Um outro questionamento que eu quero fazer é com relação, por exemplo, os autos, quem coloca os autos no sistema? Porque eu tenho recebido de forma aleatória. Normalmente começa com o TCO, nossos processos. Só que, assim, muitas das vezes o processo está lá embaixo. E vem os despachos, então, desordenado, está de uma forma desordenada. Sim, que o processo vem desordenado. Certo. Os processos que a senhora recebeu desordenados foram de agora, doutora? Sim, eu atuo junto ao 15º GCRIM. Você tem que verificar se eles foram inseridos da forma correta. Porque quando é migrado, ele é migrado igual como foi peticionado, vamos dizer assim, no SAG, né? Como ele foi cadastrado no SAG. Não, mas no SAG, ele começa, como eu te falo, o TCO vem da delegacia, aí começa com o TCO. Aí depois vem o despacho e todo o resto do processo. Só que está vindo de forma desordenada, ele não vem nessa sequência. Certo. Aí por isso que eu queria saber quem é que faz essa ordem. Não, feita uma migração. Pelo SAG estava na ordem certa, mas agora não está. Outra situação é que, por exemplo, eles estão colocando um processo, eles colocam na fila de ciência, e daí é um processo para você promover. Certo. No caso, o envio para a sua fila, no caso, foi classificado de forma errada, é isso? Outra questão é com relação ao prazo. O sistema, por exemplo, eu recebi o processo ontem, mas o sistema está mostrando a data do dia 8. Mas eu não recebi o processo no dia 8. Eu recebi, por exemplo, ontem, dia 14. Certo. A gente teria que verificar, doutor, esses casos de forma pontual, porque pode ser alguma coisa referente à migração das informações. Pois é, mas aí com quem que você tira A senhora pode me passar o número que eu verifico. Após o Eu tenho treinamento. tentado falar com o Sebastião, mas muitas das vezes ele não atende, outras vezes ele dá retorno. É difícil a comunicação. Tem um canal específico para poder entrar em contato para resolver essas questões? Tem o suporte contra capital. É só por e-mail, é? Não tem um telefone, não? Eu tenho falado com o Sebastião pelo telefone. Do Sebastião. Mas muitas das vezes ele não atende. E você fica na dúvida. Sim. Mas assim, se a senhora me enviar esse número de processo, a gente pode verificar e dar um feedback. São vários. A maioria dos processos estão na forma desordenada. Deixa eu só anotar aqui. Qual é a promotoria? 15º GCRIM. Então, finalizando aqui, eu tenho outra pergunta, rapidinho. Eu estava tentando acompanhar já pelo próprio Projude aqui, porque antes nós tínhamos o acesso para consultar os processos do interior. E nós percebemos que de um tempo para cá a gente está com dificuldade de acontecer. E o processo aqui, ele não reconheceu minha senha. Eu fui tentar colocar o esquecer minha senha, ele não me reconheceu, disse que eu não estou mais aí. Aí eu não sei se, por conta dessa migração,
o novo cadastro do Ministério Público, alguma coisa, retiraram os antigos, que eram cadastros de consulta que nós tínhamos aqui no 2º grau, para poder acessar os processos do interior? Houve alguma coisa nesse sentido? Não, doutora, só uma Porque a gente dúvida. não está conseguindo acessar. A senhora pesquisava com o mesmo perfil ou eram perfis distintos? Havia Eu um perfil só pesquisava para sempre pesquisa? usando o meu CPF. Tá. A gente tem que verificar, porque o Projude ele permite essa pesquisa interna dentro dele, né? Mas aí não seria 2º grau, seria só os processos que estavam na base do Pois é, mas a Projude. gente tinha acesso, porque a gente precisava de vários processos do interior, às vezes, em alguns casos, não vem o processo na íntegra, não vem, e a gente acessava para poder verificar. Precisava de alguma informação complementar, ou era caso de habeas corpus, e a gente precisava ver os autos. Então, a gente acessava o Tá, processo normal no interior. certo. A gente pode depois verificar, resetar sua senha e a senhora testa e a gente verifica. Está atendendo o que a senhora precisa. Beleza. Tudo bem? Tudo bem, mas você não sabe se por acaso foi feita alguma mudança geral dos perfis que já existiam. Não, Ou não sim. E o que eles fizeram? Eles pegaram os perfis do SAGE e migraram para o Projude, né? E manteve, inclusive, até a mesma senha. do SAGE, então eles mudaram o perfil. Tá. Vou tentar no perfil SAGE para ver se eu consigo. Tá, tudo bem. Eu quero fazer outro questionamento com relação ao acesso da ATJ, do residente e do estagiário. Eles só conseguem analisar os processos, inclusive eles estão trabalhando no meu login, porque eles só conseguem visualizar o processo se eu clicar em analisar, mas só se eu clicar em analisar vai começar a contar o prazo. Então, eles não conseguem visualizar, analisar o processo sem antes eu ter clicado em analisar. Aí eles desistiram, porque ninguém deu nenhuma resposta para a gente, e eles estão trabalhando no meu login. Certo. O assessor, ele enxerga o que a gente chama de espelho da fila do promotor. Essa fila é formada a partir da utilização dessas opções, de analisar e ver, né? Então, o assessor ele não enxerga a fila, digamos assim, da promotoria como o promotor enxerga, de forma global, digamos assim, geral. Ele enxerga o que o promotor que ele está assessorando tornou privativo para ele. Entendeu? É difícil, porque você não sabe o tipo... Edson, mas aí isso não tem como dar essa opção para o assessor fazer? Isso que a doutora está pedindo? Tem. Isso aí já seria uma modificação via sistema. Mas isso aí seria uma implementação ou basta uma configuração? Não, isso aí teria que mesmo ver, isso seria a nível de codificação mesmo. Entendi. Mas pode falar, doutor. Outra situação é com relação à peça. Se você pega tu vais passar os teus modelos para o Word. Quando você vai fazer um processo que você já fez o teu parecer, a tua promoção, quando você vai passar para o sistema, ele vem sem o brasão, sem o timbre, sem o cabeçalho e o rodapé da peça. Ele passa somente o texto. Aqui, o residente, ele sabe muito de informática, então a gente salva em PDF. Quando você salva em PDF, você consegue levar todas as imagens da peça para o sistema Projude, mas se você não fizer isso, você fizer só a sua peça como você salvou do SAGE, MP, quando ele passa para o Projude, ele vai passar somente o texto, ele não passa as imagens, as figuras. O que pode ser ajustado é que a gente cria um modelo padrão para o Ministério Público, como é o do Tribunal de Justiça. Aí já vai o brasão, já vai o endereço, já vai tudo configurado. Há a possibilidade da equipe enviar para nós esse brasão, esse cabeçalho de como deveria ser, e a equipe vai e implementa aqui, para ficar em todos os documentos de vocês. Vocês vão mudar? Porque atualmente não pode, não passa.
Não, atualmente a senhora relatou que não aparece nada, nenhum brasão, nada, Não, só né? vai o texto. Você passa só o texto. Uhum. Sim, há a possibilidade de configurar o cabeçalho e adicionar lá o cabeçalho, o brasão, e algumas informações. Doutora, mas isso que a senhora está explicando para o Redson, no editor de texto do Projúdio, tem editor de texto no Sim, Projúdio? não. Você vai fazer a tua peça e vai passar para o sistema Projude. Só que quando você transfere, quando você passa, quando ele pede para salvar a peça, para selecionar a peça, o arquivo aí que ele vai ensinar agora, o arquivo que você vai passar para o processo, quando passa o texto. Ele não passa com o brasão do Ministério Público, com as imagens que tem. Não passa. Agora só passa se você salvar em PDF. Aí sim, aí ele vai. Mas isso não tem no Ele Projude. vai ser em branco. Ele vai em branco. A gente tem que criar um modelo, alguns modelos. Sim. E Os aí nossos eles vão... modelos são todos arrumadinhos como estava no SAGE, MP. Só que quando você passa para o Projude, ele não aceita as imagens. Ele só aceita o texto. Isso é verdade mesmo, doutor. Pelo que eu estou vendo aqui, o Sim. editor de texto dele não é um editor de texto muito simples. Ele não comporta o documento completo do SAGE, não mesmo. Mas você salva em PDF, aí você consegue. Aí a peça Não, vai mas aí o arrumada, vai PDF é como se a direitinho. senhora estivesse importando um arquivo completo. Aqui a solução sendo utilizado o editor de texto do Projúdio. é criar um modelo e deixar disponível um modelo, vamos dizer assim, genérico, para que depois ele seja só preenchido com texto. Não é questão de modelo, Leandro. Não é questão de modelo, Não, é o foi o sistema que ele está Redson dizendo que ele não aceita. É muito simples não aceitar as imagens. Tu não vais conseguir passar a imagem se tu não salvares em PDF. Brasilênio, o que ele está dizendo é criar dentro do editor do Projude um modelo para o MP, com o brasão do MP, e a gente só vai colocar o texto lá. Isso já Mas vai aonde estar. isso vai... Ele vai criar. Né? Ele vai criar ainda, né? Porque não tem. Atualmente não tem, ele ainda vai ser criado. Podemos continuar? Podemos. Eu já tomei nota aqui. Tem 2 pontos. A questão as peças, os PDFs não estão organizados, 15ª GCRIM. E depois tem a situação da inserção do modelo, criação de um modelo com brasão. Oi, boa tarde. Boa tarde, doutora. A respeito do ATJ ter o acesso àquela fila que ainda vai vir para o membro, né? É bom verificar ali, aquela hipótese, se ele, ao abrir o processo, ele não vai estar recebendo, dando início à contagem do prazo, porque no CEU acontecia a mesma coisa. O assessor, o ATJ, ele não tem acesso àquela fila, né? Que nós ainda estamos por receber, porque está nos 10 dias de leitura. Mas quando a gente clica ali, ele move. E se o assessor conseguir receber por lá, conseguir olhar por lá aquela fila para trabalhar no processo, é importante que fique claro que não vai iniciar a contagem do prazo. Assim, o assessor, ele visualiza o que o promotor já tornou privativo a ele. Entendeu? E então, essa fila aqui, que vamos chamar assim a fila geral, ele não vai visualizar. Ele só visualiza o que o promotor já interagiu, digamos assim, já analisou, ou clicou na opção ver aqui. Isso é hoje. Mas se eu quiser trabalhar e que a minha equipe trabalhe com a fila antes de iniciar o prazo de leitura, eu vou conseguir que o assessor tenha essa visualização? Sim, sem que ele receba a ciência? Se ele clicar aqui diretamente no processo, ele não dispara o prazo, certo? Ele não vai disparar prazo algum. Agora, a situação do assessor ver a fila de forma
global, digamos assim, aí já de fato tem que haver essa implementação via sistema. Não, mas o que eu entendi, Edson, é que ele não consegue fazer isso, né? Ele não consegue clicar aqui, né? Ele só consegue ver o processo se ele clicar em analisar, não é isso? Eu vou entrar com o assessor aqui. Tá bom. Vai, João. Vamos pegar aqui a primeira promotoria de TFE como exemplo. Aqui, por exemplo, no caso, essa aqui é fila do assessor. Todos esses processos aqui, a promotora, a doutora, a assessora, a doutora Carla, esse processo aqui, a doutora Carla tornou privativo a ela, utilizando aquelas opções, analisar ou ver. E aqui o assessor consegue visualizar. Pois é, mas esses Aí o processos prazo já já tá iniciaram o prazo. contando. Né? Já iniciaram o prazo, já. Pois é, o que a doutora está perguntando é aquilo que a gente conversou anteriormente. Eles visualizarem o processo sem contar o prazo. Antes de acontecer isso aqui. Aí você explicou que isso não existe no Projude. Não. E para fazer isso, teria que ser implementado uma modificação, não é isso? É, isso mesmo. Pronto. Deixa eu continuar aqui. Leandro, essa solicitação vocês podem fazer para a gente via e-mail e aí a gente passa para o desenvolvimento para que eles analisem e já verifiquem. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Seguindo. Para o suporte contra capital. Isso, exatamente. Tá certo. Seguindo aqui, só recapitulando aqui as opções, eu utilizei a opção analisar. Ela inicia a contagem, torna o processo privativo e já vai direto para a juntada do ato. Então, quando eu utilizo essa opção, ela sai daquela fila geral, vamos dizer assim, e ela torna-se privativo para mim. Mas também eu posso verificar aqui processos que já houveram, no meu caso aqui, eu cliquei na opção analisar, eles mudam da situação de aguardando recebimento para aguardando análise. Então, observem que o resultado aqui dessa fila, ela é um resultado que é o somatório dos status de aguardando recebimento, que são os novos, para o aguardando análise, que são aqueles processos que já houve alguma interação do promotor. Certo? Alguma dúvida até aqui? Pois bem, aqui na opção ciência, existe também a opção de dispensar a juntada. Você pode simplesmente analisar esse processo, depois esse processo aqui, eu não preciso fazer nada, digamos assim. Então, você pode dispensar a juntada, certo? Eu vou fazer uma dispensa de juntada aqui, eu vou salvar o número do processo, só para a gente ver que ele gera as movimentações. Vou pesquisar aqui o processo agora. E observem que gerou movimentação dispensa. Houve a leitura da remessa e houve uma dispensa de juntada do Ministério Público. Voltando. Nós estávamos na parte do analisar, na parte de juntar documentos. Certo? O Projude, ele permite a inserção de documentos de duas formas. A primeira forma é você digitando diretamente o texto aqui no editor. Vou selecionar aqui uma opção qualquer que eu adiciono. Seleciono aqui o tipo do arquivo. Lembrando que tanto o tipo do documento como o tipo do arquivo, eles podem, de repente, se houver necessidade de acréscimo de opções, desde que essas opções elas estejam
na tabela do CNJ. O CNJ tem uma tabela de documentos e vocês vejam que eles não estão constando aqui, vocês podem nos comunicar, informar o código, certo? Do tipo do documento ou do tipo do arquivo, e a gente habilita aqui para que fique disponível. Mas aqui eu vou colocar um aleatório, tá? Aqui existem modelos, acerca dos modelos, há a possibilidade de cadastro de modelos também, isso a gente vai verificar mais à frente. Isso aqui eu não vou colocar, por exemplo, uma certidão aqui aleatória. Já vi que ele trouxe o brasão do tribunal. Tem que ser corrigido. Mas enfim. Então aqui no caso vamos utilizar diretamente a opção de digitar texto. É o que a doutora havia falado, que não há o carregamento aqui do brasão, do rodapé e do cabeçalho. Isso aí a gente também já vai verificar. Já tomei nota aqui. E aqui eu insiro o texto. E aqui, no caso, eu digito a senha do certificado que eu criei anteriormente. Finalizando essa inserção, eu vou demonstrar aos senhores como criar um certificado. Certo? Aqui você digita a senha do certificado. O documento já foi assinado. E aqui eu só confirmo a inclusão. E aqui eu concluo o movimento. Observem que, nesse momento, o processo já saiu, vamos dizer assim, da sua fila e retornou para a secretaria. Alguma dúvida? Entenderam? A dinâmica é a seguinte: a secretaria faz uma remessa para a fila, para a promotoria, que cai nessa fila, certo? O promotor torna esse processo privativo a ele, junta o documento, e assim que ele conclui a juntada, esse documento retorna para a secretaria. Foi não? Alguém levantou a mão? Oi, a Missilane. Eu queria que você voltasse só um pouquinho de novo, porque eu não entendi bem como é que vai fazer essa juntada desse documento, pode ser? Faço sim, sem problema. Vamos fazer aqui, parte de ciência. Analisar. Aqui eu estou utilizando a opção analisar, tá? Lembrando que esse processo ele já foi disparado a contagem do prazo, porque eu utilizei a opção analisar. Tipo do documento, eu seleciono o tipo do documento. Vou selecionar qualquer um aleatório aqui, tá? Edson, só uma dúvida. Esse passo de inserir o documento só fica liberado quando eu clico nessa opção analisar, né? Só. Analisar ou a opção ver. Tá bom. Depois eu vou te passar a colinha que eu fiz aqui, que aí ela tá bem clara do que cada um faz, assim, tá bom? Okay. Beleza. E aqui eu vou adicionar, só aqui, vou selecionar aleatório, digitar texto. Teste 2. Continuo. Concluo. E aqui embaixo, o passo que eu fiz agora foi inserir um documento. Esse documento ele foi convertido para PDF. Digitei o texto aqui. Obviamente, ele converte a PDF. E aqui você assina. Lembrando que só há inserção de documento após a assinatura. Bem, digitei a senha do certificado aqui. O certificado que eu criei no Projude, vou demonstrar. Encerrando essa parte aqui, eu vou demonstrar como é que cria um certificado. Certo? Inserir a senha no certificado e assino o arquivo. Você entendeu? Sabe, entendeu? Acho que vai ser mais fácil na prática. Na prática, exatamente. Aí eu vou e confirmo a inclusão.
Doutora, Só a um senhora tem uma minutinho. dúvida? Naquele escolher documento, esse documento vai estar salvo em algum lugar já? Porque aqui a gente... Tá. Não, olha só. A primeira forma de inserir arquivo é você digitando diretamente o texto. A segunda é inserindo o PDF, que é o que eu vou demonstrar agora, tá bom? Entendi. Entendi. Tá. Aí aqui eu vou escolher arquivos. Vou aqui não pegar qualquer PDF aqui, por exemplo, o edital aqui, o enunciado. Abro aqui, certo? Sim. Carreguei um PDF aleatório aqui do que trata. E aqui é a senha do certificado. Todos os documentos têm que ser assinados, tá? E essa assinatura ela é feita através desse certificado que o próprio sistema gera. Juntei os dois documentos e assim que eu concluo o movimento, cliquei no concluir movimento, esse processo sai da fila, tanto da sua fila quanto da fila da promotoria e retorna para a secretaria. Entendi. Certo? Doutora Francilene, a senhora tem alguma dúvida? Seu microfone está desabilitado. Tá mudo. Eu não estou conseguindo ouvir. Seu microfone está desligado, doutora Francilene. Poxa. Eu tava bem perto ainda, mano. Doutora Francilene, seu microfone está mutado. Eu não estou conseguindo lhe ouvir. Doutora Francilene, a gente não está conseguindo lhe ouvir. O seu microfone está no mudo. Tá, peraí. Desculpa. Então, essa segunda opção, ela é muito mais rápida, ela é muito mais prática, porque você já fez a tua peça, salvou em PDF, e quando ele vai na opção escolher o arquivo, você escolhe o arquivo já em PDF e ele automaticamente já vai para o processo. Do que você digitar essa primeira opção que ele dá, que você digita no sistema. Enquanto que você já fez a sua peça, você já viu o processo, analisou, fez a peça, está salvo em PDF. Ele escolha o arquivo, você clica em cima e em abrir o documento. Quando você abre, ele já vai diretamente para o processo. É assim que eu tenho feito. E é muito rápido. Mas a gente dá vários cliques, porque conclui, depois clica novamente para finalizar, daí que ele vai para os autos. Exatamente, doutor. É bem mais rápido. Doutora Missilane, você está com a mão levantada? Tem mais uma dúvida? Não. Tá. Vamos dar continuidade. Eu falei anteriormente que todos os documentos eles precisam de uma assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica é feita através de um certificado gerado dentro, vamos dizer assim, do próprio Projúdio. Não há necessidade de instalação de token, nem de download de certificado, de nada. Eu vou demonstrar agora como é que você faz para gerar esse certificado, tá? Você clica aqui na opção Outros, Meus dados e assessores, e está certificados, certo? Todo certificado emitido pelo Projúdio, ele tem 3 anos de validade, no caso. Aqui tem todo o histórico dos certificados que foram gerados nesse perfil. E você pode gerar quantos certificados quiser, você pode revogar os certificados. Se eventualmente surgir alguma suspeita de que alguém possa ter a sua senha, você pode revogar tranquilamente e criar quantos quiser. Certo? Aqui no caso, como eu estava simulando algumas coisas, eu acabei criando o certificado, mas aqui eu vou revogar o certificado válido aqui da doutora Carla, tá? Vou clicar aqui no que está válido, você vê a situação válida aqui, clico nele e revogo. Pronto, certificado revogado. Volto aqui, meus dados e assessores, listar certificados,
Como não tenho nenhum certificado válido ou ativo, eu utilizo a opção novo. E aí cria um certificado aqui para mim, tá? Agora tem um detalhe importante. A senha do certificado, ela não tem ligação com a senha do login. São situações distintas. Então vou ter duas senhas no ProJude. Sim, você vai ter uma senha específica para o seu login, para o seu acesso, e vai ter uma senha específica para o seu certificado digital. Tudo bem? Ficou bem claro isso? Porque é importante, porque às vezes as pessoas dizem assim, assim no geral, a gente recebe muitas chamadas. Eu voltar, não esqueci a senha do meu login. Aí alterou a senha do login. Então vou ter que alterar também no certificado? Não necessariamente, certo? Porque são senhas, cada um vai ter uma senha para o login, outra senha para o certificado. Uma vez que eu tenho certificado criado, lembrando, eu não preciso baixar, não preciso fazer nada. É só digitar, no momento que for solicitado, a senha dele. Tudo bem? Vamos continuando. Voltando à nossa colinha aqui, básica. Analisar, nós já verificamos. Dispensar juntada também. E aqui tem a última opção, que é a opção ver. Vejam a diferença. Remessa tornada privativa e o prazo foi iniciado. Essa opção ver, a diferença entre a opção analisar é que na opção analisar, ele já vai levar diretamente para a juntada do ato. Certo? A opção ver, ele vai apenas tornar aquele processo privativo para você. Ele vai tirar o processo da fila geral e vai trazer ele para a sua fila, digamos assim, pessoal do promotor de justiça. Aí aqui ele vai exibir essa tela, onde você já pode verificar o processo, o detalhamento do cálculo, alguma coisa. Né? Lembrando que a partir do momento que eu faço as interações entre o analisar e o ver, o processo ele sai do aguardando recebimento e ele vai para aguardando análise. E está aqui o processo. Alguma dúvida sobre o analisar e o ver? Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu sou Marlene. Eu gostaria de perguntar. A minha dúvida ela se assenta na questão da peça, né? A peça, quando a gente digita dentro do Projude, da feita que você concluiu, a Procilene já colocou que não vai o brasão, né? Rodapé. Sim. Então, eu tenho que pegar essa peça e imprimir em PDF para depois colocar no Projude? Veio essa dúvida. A primeira, né? A segunda, quando a gente precisa colar algum documento ou anexar algum documento, de que forma isso é feito na peça? No SAGE é comum você enviar para o juiz. Por exemplo, você está comprovando que aquela pessoa tem vários processos anteriores, né? Certo. Aí você vai colar lá uma cópia daquela certidão e diz que o documento está acostado. Como é que vai ser no Projude? Essa seria seriam as duas dúvidas, Marlene. Doutora Marlene, olha, Muito obrigada. excelente pergunta. Muito obrigado. Vou responder aqui logo a sua segunda pergunta sobre a questão de juntar um documento. E aqui eu já gostaria de falar também que nós enfrentamos muitos atendimentos do suporte onde é questionado o seguinte: eu tenho um processo, eu fiz uma juntada nesse processo, mas ele não saiu da minha fila. Aqui requer uma atenção. Para responder uma remessa, para que essa remessa volte para a secretaria da forma correta, a única forma é através dessas duas opções, analisar e ver. Entendeu? Analisar e ver. Para você juntar
um documento no processo, veja bem, eu vou juntar, ou seja, não importa se esse processo ele está na minha fila ou se não, eu vou juntar, apenas juntar, tudo bem? Vou mostrar para vocês agora. Clique aqui no processo e nós temos aqui a opção peticionar, certo? Opção OK, e aqui eu vou juntar qualquer documento. Selecionar qualquer... Aqui eu vou escolher logo um PDF direto aqui. Certo? Confirma a inclusão e conclua o movimento. Agora, observem, doutores, que houve uma juntada, correto? Só que, se essa juntada ela fosse com a intenção de, digamos assim, responder algo referente àquela remessa que foi realizada, a remessa não sairia. Por quê? Porque você tem que utilizar, atenção, para que seja cumprida aquela pendência, para que aquela remessa retorne da forma adequada, a opção analisar ou ver. A opção de petição é uma juntada qualquer, como se fosse uma juntada normal. O sistema não entende que aquilo vai responder aquela remessa. Entenderam? Essa parte eu entendi. Você falou muito do privativo. A minha dúvida é, por exemplo, eu entrei no Projude, tem uma fila, vamos dizer, tem uns 20 processos lá. Esses processos seriam de várias pessoas ou seria só daquela vara onde eu estou atuando? Seria daquela promotoria que você está atuando. Ah, entendi. Está necessariamente ligada àquela vara onde você atua. Sim, eu até fiz um desenho aqui, só que aqui esse desenho está muito baseado no fluxo do interior, né? Que eles acabam habilitando uma promotoria em várias varas. Aqui no caso, vamos isolar e pensar só aqui nessa vara civil. Essa vara X, né? Tem vamos criminal, perdão. Tem a parte criminal e vinculado a essa vara criminal aqui, nós temos um núcleo que é equivalente à promotoria. E a essa promotoria há vários promotores vinculados a ela, que juntamente com os assessores. Entenderam? Então, essa fila, ela é visualizada por todos. Ah, entendi. Então, para que só você tenha acesso, você vai lá e clica naquele processo e ele se torna privativo só para você e não para as demais pessoas que estão ali. Exatamente. Aqui, ó. Certo. Entendi. Certo? Eu lhe agradeço. Eu acho que o restante a gente vai aprender com o tempo mesmo. Não, sim, sim. A gente está aqui para lhe ajudar nesse aprendizado. Obrigada. Tá. Alguma dúvida? Posso continuar? Vou entender o silêncio como um sim. Alguém levantou a mão? Rosiane, eu fiquei com uma dúvida quanto à hora de gerar o certificado. Certo. Eu tenho que gerar esse certificado na fase anterior da elaboração da peça, eu não consegui entender isso. Tá, perfeito. Doutora, o certificado, ele é gerado antes da assinatura dos documentos, mas basta gerar uma vez, por exemplo. Se eu gerar esse certificado agora, ele vai ter validade de 3 anos. Ou seja, se eu não revogar, ele só vai expirar daqui 3 anos, entendeu? Então, basta você criar uma vez ele, você vai poder usufruir dele aí, no caso desses 3 anos subsequentes. Uhum. Entendeu? Tá, ok. Então, assim, na realidade, o treinamento, a gente começa com a criação do certificado, só que aqui eu acho que a gente foi tirar uma dúvida, a gente acabou engatando já o peticionamento, mas o primeiro passo é criar o certificado. Mas que eu só gosto de deixar claro, porque uma vez num treinamento foi questionado o seguinte, então todo dia eu vou ter que criar certificado? Não, basta criar uma vez, e esse certificado vai ter a validade de 3 anos. Mas se eu revogar, reinicia os 3 anos, certo? Você pode revogar quantas vezes quiser também, não tem problema nenhum.
Tudo bem? Tá, ok. Tá, obrigada. Nada. Bom, continuando. Então, é importante entender essa questão desses dois botões, certo? Do ver e do analisar. Dispensar também a questão dele tornar aquele privativo para você, perfeito? E entender que a única forma, repito, a única forma de você ver aquele processo na sua fila sem que o prazo seja disparado é clicando aqui no número dele, tá bom? Mas aqui ele já está em aguardando análise, por quê? Porque anteriormente a gente fez uma simulação e interagiu com ele. Tudo bem? E aqui, as outras abas, elas são muito semelhantes. São semelhantes à outra, né? Com os mesmos botões. Ó. Certo? Aguardando análise, não vai diferenciar nada de um para o outro. Tudo bem? Agora vem uma dúvida minha. No caso, vocês cadastram novas ações? Ou não? Ou só recebem? Aí é uma dúvida minha. Assim, A gente peticiona. Peticionar não significa cadastrar. Uma nova ação, né? Por exemplo, quando é na área criminal, a gente denuncia a iniciação penal. Seria, então, uma peça que daria início. Tá. Tudo bem. Vou demonstrar isso agora, então. Agora a gente vai ver como cadastrar uma nova ação. Processo. Aqui nós temos um leque de opções que vale a pena depois vocês darem uma olhadinha. Tá? Mas aqui eu vou utilizar a opção cadastrar processo. Só um momento que está um pouco lento. Deixa eu só perguntar uma coisa. No caso, o recurso, às vezes a gente entra com um recurso especial, recurso extraordinário. Então, é uma nova peça, né? Uhum. É um novo processo ou é uma nova peça? Dentro de um processo? Peça dentro de um processo, geralmente. Certo. Deixa eu ver se ainda tem um número de processo salvo aqui. E deixa eu só te fazer uma pergunta, eu sei que você falou uma na frente, para a gente analisar um processo. Sem que ele entre na fila já contando o prazo, é lá naquele ver, certo? Isso, exatamente. A única diferença entre o analisar e o ver é que no analisar ele já te leva diretamente para a tela de juntada de um documento, para responder a remessa feita pela secretaria. Acho que é a Missilane que está falando. Isso. Não, se você clicar em ver, Missilane, ele também começa a contar o prazo. Ah, já? Já. Entendi. Tá? Então não tem nenhuma maneira da gente conseguir ver o processo, porque aqui, o que acontece? Hoje a gente recebe todos os processos aguardando recebimento, então já entra lá, já faz uma análise, a gente já deixa assim naquela observação as dicas do processo, do que se trata, o que facilita muito fazer esse rastreio. Então a gente não vai poder fazer isso dentro do projeto. Pelo que eu entendi, é clicando sobre o número do processo, Miss. Perfeito. É clicando sobre o número do processo, mas só quem tem esse acesso é o promotor, inicialmente. Não tem acesso ao assessor, entendeu? Entendi. Então a gente não vai poder fazer esse rastreio antes, né? Por enquanto não, só quando eu vou fazer essa solicitação do desenvolvimento dessa funcionalidade, mas mesmo assim isso vai ser analisado, vai levar um certo tempo, né? Entendi. Eu não vejo... Leandro, eu acabei de conversar com a Fanny e ninguém do segundo grau está habilitado. Nós não estamos habilitados. E nós que já éramos habilitados para poder fazer consulta em qualquer promotoria ou do interior que é Projud, nós perdemos até essa habilitação. A Fanny disse que ia conversar com o Tadeu sobre isso. Porque ela que faz, ela foi checar lá, porque como eu não estava acessando o diretor, eu fui entrar, acho que com essa mudança retiraram nossas habilitações todas. Então, o povo do segundo grau, por enquanto, a gente não tem nem como entrar. Nós não temos mesmo, eu não consegui acessar.
Pois é, e nós tínhamos, eu tinha acesso ao Projude aqui, normal, agora não tenho mais. Certo. Ocorreu uma situação no passado, né, onde algumas situações, né, no Projude, e os perfis foram, se eu não me engano, foram migrados. Migrados. Leandro, Mas eu vou conversar com a Fanny. Leandro, me permite aqui uma colocação. Ontem eu reabilitei o meu token aqui sozinha, porque pedi ajuda da informática, disse que era com a secretaria-geral, teria que falar com o tribunal, mas era só mesmo o reconhecimento nesse computador. Aí eu consegui, seguindo passo a passo. Entrar no Projude? Consegui acessar aqui o meu token, que não acessava. Eu não podia assinar nada. Aí me disseram que tinha que esperar pedido do tribunal. Eu consegui fazer pelo passo a passo aqui. Não, porque no Projude é diferente, né? Não necessita de token. Pois é, mas eu estou te dizendo que a gente não acessa o ESAG, né? Se quiser consultar, já não aceita mais. E aqui ontem eu tive um problema com o token. O token nesse computador não era reconhecido. Eu pedi ajuda, disseram que como era, parece que segundo grau, tinha que pedir do tribunal. Não, era só seguir o passo a passo. Aí eu fiz sozinha aqui com a ajuda do estagiário de direito. Só para relatar isso. Doutora, seu microfone está... Não estamos lhe ouvindo, doutor. Eu não tenho mais acesso à página digital pelo sistema SAGE do TEJAN. Então, para eu analisar os processos, por exemplo, o autor do fato tem antecedentes criminais, corre processo no justiça comum. Para eu analisar esses processos, eu tenho que ir para o ESAGE. E a Procuradoria, acho que pediu lá do tribunal autorização para que eu pudesse ter esse acesso, porque senão, como é que eu vou analisar para saber se o autor vai ter direito a benefícios da Lei 9.099? Aí não tinha como. Aí foi me dado esse acesso pelo ESAGE, porque a gente não tem como visualizar mais a página digital do tribunal. Isso é muito importante, Francilene, é verdade. Posso continuar? Perfeito. Só recapitulando, aqui nós vamos verificar agora como cadastrar uma nova ação. Vou voltar aqui. Processos, cadastrar processo. Lembrando que o cadastrar processo está disponível também para o assessor. Tudo bem? Aqui eu verifico. Aqui no caso, só relembrando, esse perfil selecionado ele está habilitado em várias comarcas. Eu habilitei propositalmente para que a gente tivesse mais opções. E aqui, por exemplo, vou selecionar, para vocês vai aparecer Manaus apenas, mas aqui eu vou selecionar Tefé. Aqui também a competência está habilitada em todas as competências, né? Mas acredito que para vocês devam aparecer poucas competências. Vou selecionar aqui, no caso, a criminal, já especial criminal, um exemplo. Aqui eu vou selecionar uma classe processual, são 8 passos, tá? Aqui eu vou selecionar uma classe processual, vou selecionar assim aleatoriamente, tudo bem? Lembrando que todas essas classes e assuntos aqui, elas obedecem a APU do CNJ. Você pode entrar lá no tabelas processuais unificadas e verificar, tá? A gente só pega e coloca aqui no Projude. Selecionar qualquer um aqui também. Certo? Aqui não há nenhuma informação, mas próximo passo. Aqui parte do processo. Parte do processo tem uma situação. Para uma parte do Projude, existem duas situações para ela. Ou ela está cadastrada no sistema, ou ela é uma parte nova, certo? Se ela for
sempre nós orientamos digamos assim, construímos essa interface para que a primeira parte seja uma pesquisa, certo? Você vai e realiza uma pesquisa para ver se aquela parte está no sistema. Você pode pesquisar pelo nome da mãe, CNPJ, CPF também, né? Perdão, CPF. Vou colocar aqui nome aleatório aqui, João. Aqui no caso, vamos pela primeira opção, certo? Que esse João já está cadastrado no sistema. Vou pegar qualquer um aqui. Seleciono ele. Nessa parte é a situação do endereço. Você pode estar confirmando se é esse endereço, pode criar um novo endereço, certo? Aqui eu vou colocar o João. Aqui eu vou estar cadastrando o polo passivo. E aqui a gente vai verificar. Vamos pesquisar. Novamente, sempre você só vai poder criar um novo. Observem que a opção criar novo, ela está aqui em cinza. Você não pode clicar nela. Você não pode criar uma nova parte no sistema sem que antes seja feita uma pesquisa. João. Imagina que esse João, que é o que a gente está pesquisando aqui, ele não esteja cadastrado em uma Projude. Aí a gente utiliza a opção cadastrar novo, tá? Agora, tem um detalhe. Todas as partes, no caso, há a obrigação de você informar o CPF delas. Na situação do criminal, para algumas classes e assuntos, ela permite o cadastro, né, sem a opção sem a obrigatoriedade do CPF, certo? Aqui no caso, ele vai nos obrigar a inserir um CPF para que a gente faça uma busca na base da Receita. Eu não disponho de nenhum CPF aqui, tá? E eu também não posso criar um CPF porque aí eu não vou conseguir demonstrar a busca dele diretamente na Receita. Vou só inserir o meu aqui. Confesso que eu morro de medo de colocar meu CPF aqui nesse sistema. Aí ele busca meu nome, observe que ele já completa todas as informações, certo? Então observem que já há essa integração com a Receita Federal. Vou cancelar, mas é importante entender que há essa opção de buscar essa parte via CPF. Tudo bem? Aqui eu vou selecionar qualquer um aleatório só para a gente passar, tá bom? O que tu queres dizer é que se ele tiver processos, vai aparecer. Se ele tiver processos, ele já está na nossa base. Agora, imagine uma situação que é uma pessoa que ela não tenha processo, certo? Quando você insere o CPF dela lá, foi no meu caso, ele busca lá na base da Receita Federal e preenche as informações para ti. Entendeu? O que eu quero dizer é que há a opção de você buscar pelo CPF, tanto da pessoa cadastrada como da pessoa não cadastrada. A pessoa não cadastrada, se ele não tiver no sistema, ele busca na Receita Federal. Isso aí é bom daqueles casos de que a pessoa nunca é encontrada. Você tem o CPF, mas não tem o endereço. Tá, e aqui tem as opções, ó, quando se tiver representante, a gente adiciona da mesma forma, é a mesma tela. Aqui tem os advogados, se quiser vincular algum advogado, a gente pode vincular aqui. Eu vou fazer uma simulação aqui. Colocar aqui para o Tonho, João. Certo? Aqui, próximo passo. Aqui é a data da infração, também vou colocar aqui uma data aleatória. Aqui vem a juntada de documentos. Essa tela de juntada,
ela é uma tela universal, né? A gente volta àquela tela de... Vou escolher aqui juntar um PDF logo para ser mais rápido. E aqui assino o certificado. Assino o arquivo, confirmo a inclusão. Aqui eu poderia juntar quantas peças eu quisesse. Poderia ordenar, mover acima, mover abaixo. E aqui o último passo é salvar. E esse processo ele não vai distribuir porque como é uma base de teste, ele não está ainda com essa opção. Mas aqui, após clicar no salvar, ele distribuiria esse novo processo. Certo? Alguma dúvida? Uma pergunta. Pois não, Nós, especificamente no Ministério Público, nós usaríamos essa questão do cadastro, de cadastrar novo processo, em quais situações? Nas situações que eu vou fazer a inicial? Ou não? Ou porque normalmente o processo já não veria cadastrado? Ou esse é um cadastro que eu terei que fazer para cada processo? Não. É assim. Porque para o processo chegar na sua fila, existe a situação da remessa da secretaria. Esse processo já existe lá, foi feito lá para a sua promotoria para que você realizasse algum procedimento, né, processual. E existe essa outra opção, que eu estou mostrando as opções que o sistema permite, né? Agora, de que forma vai ser utilizada aí mesmo como vocês acharem, por exemplo. Se vocês precisarem cadastrar uma nova ação, cadastre dessa forma. Mas as remessas, elas são feitas por processos que já existem, já foram peticionados lá pelos advogados, ou pela delegacia, ou pela própria vara, para conseguir entender. Sim, então as nossas iniciais nós peticionaríamos onde? Seriam processos novos? Sim, um processo novo do Ministério Público. Ele peticionaria onde? Porque nós temos promotorias, que são as chamadas promotorias extrajudiciais, que elas trabalham igual um advogado. Então, elas propõem ações. Então, como é que elas fazem para ela propor a ação através do Projude? Foi essa opção que eu mostrei para a senhora agora. Processos, cadastrar processo. Então, aí ele tem que cadastrar. Ele cadastra e é por aí que ele entra e aí ele distribui para a secretaria. Ele manda para a secretaria. Sim, perfeito. Eu entendi agora. É isso mesmo, doutora. Bom, falando aqui da mesa, alguma dúvida? Eu acredito que as dúvidas vão surgir mais com a parte mesmo quando estiverem utilizando, né? Existe a possibilidade de você tomar ciência em vários processos em blocos? Tomar ciência? Em bloco? Deixa eu ver se tem algum aqui. Não há, doutora. Mas também é uma implementação que pode ser feita. Por exemplo, aqui para a gente não tinha uma opção que era a questão da minuta em bloco. Isso foi implementado agora também pelo desenvolvimento. Acredito que tomar ciência em bloco... Tomar ciência que a senhora fala é juntar uma peça em vários processos? Porque são vários processos para você tomar ciência. Deixa eu ver se eu acho... Porque tem essa opção aqui que é analisar em lote. Esse analisar em lote, ele permite que a senhora junte, analise, né? O que é um analisar? Só recapitulando, analisar ele faz com que o processo saia da sua fila e volte para a secretaria com aquela pendência cumprida. Essa opção aqui, analisar em lote, ela permite isso. É porque eu não tenho mais de um processo aqui, infelizmente. Vou tentar enviar um outro aqui, mas você pode analisar em lote, seleciona os processos que vão ser analisados em lote. Aí, próximo passo, só ir seguindo, junta o documento e clica no salvar. Quando você faz isso, ele analisa. Mas a gente tiver 5 processos. Esses 5 processos haveria uma juntada de um mesmo documento, tá? E a pendência seria cumprida e ele retornaria para a secretaria. Mas aí são vários processos. A peça ficaria com um único número? Ou cada peça...
ficaria com o número do processo. Não, se a senhora juntar diferente. um PDF, vai ser um PDF, se a senhora juntar um PDF, porque o PDF não é alterado, né? Ele vai ser o mesmo PDF para todos os outros processos. Caso a senhora quisesse utilizar essa, a gente chama de interação. O número do processo vai ser gerado dinamicamente para cada processo que ele está juntando, certo? Isso aí só é possível através do modelo. Modelo que a gente fala que é onde você vai colocar o texto lá dentro e ele tem essas automatizações já no modelo, entendeu? Que nós criamos esse modelo. Para criar esse modelo, mas a gente pode usar? Para criar esse modelo, Redson, a doutora teria que passar para vocês como criar? Teria que passar. Isso é criado dentro da promotoria? Vamos dizer assim, teria que passar o modelo do modelo, né? Teria que passar como é que é o cabeçalho, as informações, tudo certinho. Isso. Passar para esse e-mail aqui. Porque se você porque se você observar aqui, ó, os modelos que tem aqui que a gente utiliza como teste, que aqui é base teste, né? A gente acaba, eles estão com, aqui não vai ter, deixa eu ver se vai ter alguma certidão aqui. Deixa eu só gerar aqui. Por exemplo, aqui. Poxa, isso aqui veio sem. Mas aqui, por exemplo... Só um momento, gente. Aqui, por exemplo. Aqui, ó. Tá vendo? Com o modelo, a gente consegue colocar essas informações. Esse texto, ele é substituído dinamicamente a cada processo, certo? Por exemplo, nós estamos no exemplo de fazer 5 processos. A cada ele iria olhar, qual é o número do processo? É esse, então preenche aqui. Então ele iria preenchendo, entendeu? A gente pode criar esses modelos para o Ministério Público. Eu tenho constado a data. É necessário constar ou o sistema puxa a data? Não, o sistema mesmo pega aqui. Ele tem variáveis para isso. Porque esse aqui está muito genérico. Eu vou passar para o Tadeu as variáveis que o sistema dispõe. Aí os senhores podem utilizar. Eu estou com uma duvidazinha bem importante. Que pelo sistema do SAGE a gente faz o RAF, né? E como é que vai ser o RAF agora? Eu acho que é mais para o Leandro essa pergunta. RAF? O que seria o RAF? Leandro, o que seria esse RAF? Vocês poderiam descrever? Um documento? Não sei. Um relatório. É um relatório das atividades do membro. Relatório das atividades? Me disseram que puxa do sistema. Isso. O apoio sim, falou que tudo que você fizer no sistema ele puxa, que não precisa mais se preocupar. Foi isso que ele me falou, o André. É isso mesmo. Tudo que for referente à estatística, essas coisas, é puxado diretamente via sistema. Se for isso, né, a sua dúvida referente à produtividade, alguma coisa. Isso, a produtividade do membro. Todo mês a gente faz o RAF. É isso mesmo. Agora tem um detalhe. É importantíssimo para a produtividade fazer dessa forma aqui, tá? Responder aqui no ver, no analisar. Porque se você, como eu falei anteriormente, se você, por exemplo, fazer uma juntada qualquer, sendo que era para ela cumprir aquela pendência, não vai contabilizar da forma correta. Né? Tudo bem? Eu vou passar essa colinha aqui depois, o Leandro. E as audiências que a gente participa, já fica no sistema e puxa para colocar no RAF, no nosso... Sim, também tem relatórios para isso. Caso não tenha, assim, a gente tem essa possibilidade de fazer o que a gente chama de relatórios dinâmicos. Relatórios dinâmicos são relatórios sob demanda. Por exemplo, eu quero verificar quantas audiências de tal tipo eu fiz num determinado período. Óbvio que a gente tem que entender do que é esse relatório, certo? Do que se trata, e se de repente ele não tiver no sistema, a gente pode disponibilizar ele através de relatórios dinâmicos para vocês extraírem também. Importante. Mas referente a audiências, doutora, elas ficam disponíveis aqui. Uma vez pautadas lá na vara,
da respectiva vara, que vê pauta de horários. Audiências vê pauta de horários. Aqui não vai aparecer nenhuma, porque a gente não, como a base teste, a gente não pautou, né? Mas é aqui, audiências vê pauta de horários. Tem algum exemplo desse tipo de relatório dinâmico para mostrar, não? Não, aqui eu não tenho nenhum. A gente pode disponibilizar sem problema nenhum, né? Ele é um relatório, ele é gerado em PDF? Em PDF. Deixa eu te... Porque está na base de teste, a gente não tem. É possível gerar ele em Excel? Não, só em PDF. Nesse momento, PDF, só em PDF. Uhum. Porque a gente faz uma consulta, a gente extrai a consulta em banco e o próprio sistema gera um PDF. A gente faz isso para ter alguns relatórios para o pessoal da Procuradoria, né? Que eles têm umas métricas lá que eles gostam de estar verificando e a gente gera para eles. A gente disponibiliza para que eles gerem quando eles acharem necessário. Bom, a necessidade de relatórios a gente também manda para esse suporte.capital. Aí manda um modelo. A gente precisa entender como é que é feito como são as métricas desse relatório, como é que conta, de que forma, né? E aí a gente pode fazer essa confecção. Tá certo. Certo? Referente a essa questão das filas, alguma dúvida? Das filas da promotoria, acredito que elas são bem simples, né? As dúvidas vão surgir mesmo quando estiverem praticando, né? Bom, existe uma opção aqui no sistema que é a busca avançada. Essa busca avançada, ela permite fazer uma busca em todo o sistema, por exemplo, o nome da parte e todas as informações necessárias, um juízo específico, né, na classe processual. É interessante depois dar uma olhadinha. Conforme a necessidade, você pode estar utilizando essa busca avançada, que é a pequena opção processos. Bom, referente ao treinamento, aqui é o que contempla o que a gente chama de treinamento da forma geral, certo? Agora, se vocês tiverem dúvidas pontuais sobre a utilização, agora é a hora. Alguém tem alguma dúvida? Desculpa, mas é que eu ainda não entendi como é que a gente vai conseguir fazer o RAF. Leandro, pode explicar? Por enquanto, Missilene, aqui vocês vão solicitar do Tribunal de Justiça aí, talvez a confecção de um relatório específico para trazer todos os atos e atuações que foi realizado naquele mês. Aí a gente vai ter que colocar manualmente no RAF. Ou manualmente. Isso. O RAF é a produtividade, né? Isso. Essa produtividade, ela contabiliza o quê? Minuta, movimentação, o que é? Tudo que é feito, parecer, promoção, ciências. Minuta também? Ciências. Não, minuta não. Tá. Só quando já foi assinado, já se manifestou no processo. Então. É a atuação do Ministério Público. Tem que extrair essa atuação. E normalmente... Eu vou te passar depois o relatório para ver se ele vai suprir a necessidade, Leandro. Na verdade, como cada membro tem que lançar o seu relatório, entendeu? Uhum. Hoje. E como é um sistema que não é integrado... Me passa um modelo dele. Passo sim. Eu acho que tem gente com a mão levantada aí, não? Podem falar, estou ouvindo. Eu teria uma dúvida realmente em relação à questão da distribuição dos processos. Eu atuo na vara do meio ambiente, onde atuam 6 promotores. Nós temos uma vinculação com a vara do meio ambiente e com a vara de inquéritos policiais. Hoje, é feita essa distribuição, quando chega o inquérito, o sistema vai, distribui e já vem dirigido especificamente para cada promotor.
Na mesma forma, você também tem processos novos, termos circunstanciados de ocorrência, mandado de segurança, outros. O sistema ele já faz a distribuição, né, e já vem direcionado para o promotor. Nesse caso, no Projude, nós não teríamos essa distribuição entre os 6 promotores. Essa distribuição teria que ser feita internamente pelo próprio MP, na fila, já que a fila seria única. Só uma dúvida, doutor. Cada promotor atua em processo específico, se eu quiser dizer, ele já vai direcionado a um promotor? Hoje, pelo SAG-MP, se o processo é novo, vamos supor, então foi encaminhado um inquérito policial para a vara de inquéritos. É da área ambiental. Atuam 4 promotores. O sistema já distribui esse processo. Então, por exemplo, eu sou da 18ª, o inquérito vem para mim. Ele não tinha nenhuma vinculação. O sistema faz o sorteio e já atribui a um promotor. O próximo já vai atribuir para 49. Aí vem outro inquérito, vai para 50. Sim. Então, é automático essa distribuição. Quando vem já na minha fila, já está individualizado. Eu sei que aquele processo, embora ele não tinha um promotor atuando, e aí eu fico vinculado a esse processo. Né? E a mesma forma acontece também dentro da própria vara do meio ambiente. Vem um termo circunstanciado de ocorrência. Então, o sistema automaticamente faz o sorteio. Vem um mandado de segurança que nós vamos funcionar como custodiais. A mesma coisa, ação civil pública. Então, esse sorteio é automático. E aí ele já me vincula, eu verifico e atuo. Certo. Né? Então, nesse caso, no Projude, não. Não. Viria, e aí internamente no MP, então, que a gente vai ter que criar um mecanismo para fazer essa distribuição. Esses processos. Vamos ter como exemplo aqui a figura que... Vocês estão conseguindo visualizar a figura que eu coloquei na tela, né? Sim, sim. Então, exemplo, doutor. Aqui, no caso, uma vara criminal. Ela faz uma remessa para a promotoria, certo? E na promotoria estão os promotores vinculados. Esse, vamos dizer assim, sorteio, não sei se é o termo correto, mas esse sorteio para qual promotor vai, e no Projude não há. Isso aqui, no caso, teria que ser feito mesmo na fila aqui pelos promotores. Entendeu? Isso aí é um problema sério, Edson. Bem sério. Porque a gente não vai ter gerência sobre o sistema, né? Uhum. Como é que vai ser essa distribuição, entendeu? Mas assim, deixa eu só entender. No caso, uma vara é criminal, né? Meio ambiente, por exemplo. A vara do meio ambiente, ela vai realizar essa remessa para uma única promotoria ou essa remessa ela vai acontecer em promotoria? São várias promotorias vinculadas à mesma vara. Certo. Aí a vara teria que distribuir o processo aqui e cair para uma das promotorias. Certo. Só que você está falando que hoje não tem essa distribuição. Não, tá. Para onde então, que a vara vai mandar, por exemplo? Para onde, por exemplo, aqui nessa vara aqui, a gente poderia ter várias promotorias vinculadas. O controle do envio, o controle da remessa, nesse caso, ficaria aqui com a vara. A vara iria direcionar. Mas só que é uma vara só. Uhum. Com várias promotorias. Essa figura aqui é um pouquinho... É uma vara, por exemplo, vara do meio ambiente, que, para várias promotorias. Tá. Ela vai estar vinculada a várias. Ela não vai estar vinculada a só uma. Certo. Observa que isso aqui é um print da remessa. Quando é feita a remessa, a vara pode selecionar o destino, a promotoria que ela quer enviar. Entendeu? Só que ela não pode direcionar isso. Tem que ser uma distribuição. Isso aí. A gente tem, por exemplo... Não pode fazer isso. Tem uma situação, por exemplo, a vara de inquéritos hoje, né, existem perfis. Então, por exemplo, quando chega um inquérito policial lá, que é homicídio, vai haver já o sistema, ele distribui para alguma das promotorias vinculadas lá que atuam no tribunal do júri. Né? Então, por cada assunto, tipo do cadastro do inquérito policial, se é um furto, aí vai para um promotor que atua em alguma das varas criminais. Então, todos os promotores com atuação no criminal, à exceção dos juizados especiais, eles
ficam vinculados, por exemplo, à vara de inquéritos. Né? E essa distribuição o sistema faz. E aí, observando, inclusive, né, nesses casos, por exemplo, como do meio ambiente, que são 4 atuantes, mas ela faz, a gente acredita que ela faz esse sorteio para que essa distribuição ocorra de forma equânime. Eles não vinculam, o sistema ele sorteia e direciona o promotor. E aí eu já recebo o processo. Então, praticamente tem inquérito todo dia e você vai tendo sempre essa distribuição, mas é uma distribuição automática. Sim. Sim. É equivalente a... Entendi, doutor. Entendi. Isso aí, de fato, a questão dessa remessa, isso aí tem que ser tratado. E aí isso a gente também tem acontece na criminal também. Porque normalmente, só que a criminal é menos. No caso do doutor Arguelles, são várias. Na criminal são 2, né? Não, são muito mais, Leandro. Só que, não, assim, uma vara para 2 promotorias. Mas aí, por exemplo, na vara de inquéritos, a vinculação não é por vara, é pelo perfil do promotor, entendeu? Então, todos, digamos, que sejam 20 promotores criminais, né, que atuem, ele recebe no perfil dele, pelo SAGE-MP. E aí, claro que depois aquele processo, ele vai ficar... Por exemplo, e aí a gente atua naquele processo. Ele não está vinculado ainda à vara do meio ambiente. Se eu ofereço denúncia, aquele processo, o juiz da vara de inquéritos remete para a vara do meio ambiente e esse processo passa a tramitar na vara do meio ambiente. Se eu faço o arquivamento do inquérito, o inquérito vai morrer ali na vara de inquéritos policiais. Mas isso já está funcionando assim, Arguelles, em relação à central de inquéritos? Porque a central de inquéritos havia antes, isso era considerado até um problema em alguns casos aqui, que nós já vimos em função de recursos porque a central de inquérito ela tinha uma distribuição prévia do inquérito para uma vara já vinculando, e depois que ele ia para a central. Quando ele chegava na central, apesar de, teoricamente, ser o primeiro canal, ele já estava vinculado a uma vara. Me corrija se eu estiver errado, o colega do TJ, mas o que eles disseram é que acontecia assim. Não, doutora, hoje não funciona assim mais não. Na vara do meio ambiente, eles não têm conhecimento do processo, por exemplo. Vai direto e aí distribui no perfil daqueles promotores que estão, por exemplo, se o crime é ambiental, dos 4 promotores. Se é contra ordenamento urbanístico, já eventualmente vai para o urbanismo. Mas eu acredito que essa distribuição feita para o Ministério Público já é feita dentro do SAGE-MP, não é? Isso, é feito dentro do SAGE-MP, já vem automático, doutora. Isso. E aí nem como nós temos aqui a distribuição da Subju. E vem, doutora, todo dia vem, é tudo coordenatório. Então, já bate o inquérito policial lá na vara, no mesmo dia ele já vem com ato ordinatório e já cai a distribuição para a gente. Né? Mas aí fica vinculado já àquela promotoria, e aí nós oferecendo aí sim, que aí o juiz vai despachar, dizer que encerrou a atuação dele na vara do inquérito, e aí já vai para a vara do meio ambiente, aí o juiz da vara do meio ambiente vai ter que receber lá a denúncia. Doutor, vou levar essa situação para o doutor Lavaredo conversar sobre isso, porque tem que ver, até mesmo na vara criminal antigamente, você lembra que tinha aquela questão, os ímpares iam para um, os pares iam para o outro, lembra dessa situação? E acho que isso ainda antigamente, quando a gente trabalhava no SAGE PG5, era assim, né? Tinha uma organização, né? Então talvez tenha que se fazer alguma mas aí no nosso adaptação caso, aqui nesse sentido. Que aí no nosso caso aqui, como nós somos, e eventualmente nós ingressamos também com processos. Então aí nós já ficamos vinculados. E aí, mas vêm os terceiros. Então, por exemplo, agora a gente faz o PIC, eventualmente eu já tenho que ingressar com o PIC ou na vara de inquéritos ou na vara do meio ambiente, só na fase de instrução. Né? Então, aí eu já fiquei vinculado, ok.
mas no que vem da polícia ou do particular que ingressa, é feito essa distribuição, esse sorteio. Sim, esse é um treinamento geral, né, que o Redson não, eu só já estou colocando aí para vocês. Mas eu acho que vai gerar um problema no futuro grande. No futuro, se demorar, por exemplo, a questão da integração. Isso, da integração. Mas a integração tem uma data, né, que seria no final do mês de março, lá início de abril. A gente está acompanhando isso com a empresa, né, com a Softplan. Vamos ver se a gente consegue não passar por tantas situações assim. Né? Perfeito. E com a integração a gente consegue continuar trabalhando da forma como a gente já está trabalhando hoje, né? Mas ainda tem um tempo ainda para finalizar. Então, como tem alguns processos que já estão sendo encaminhados, e aí precisaria habilitar, né, todos os promotores e tal para poder visualizar porque hoje só só os GCRIMs, por exemplo, que já foram migrados, né, Rex? Isso. Então, o que está acontecendo é assim. Eu me preocupo porque muitas vezes a gente recebe os TCOs dos GCRIMs com declínio de atribuição. Né? Então, por isso que eu estou me preocupando, porque aí vai ter que ter a distribuição. Então, acontece muito da gente receber dos GCRIMs também TCO, lá para a Vara do Meio Ambiente. Eu vou levar essa situação aqui para o doutor Lavaredo, tá bom? Tá, perfeito. Muito obrigado. Vou conversar com o senhor. E o que for, se houver, Leandro, alguma situação que a gente possa ajudar também, conte com a gente. De repente, a gente esmiuçando essa situação de como distribuir, a gente pode achar alguma solução aqui a nível de sistema mesmo, de repente. Tá bom? Certo. Conte com a gente aí, se precisar. Tá legal. Referente ao sistema, então, o treinamento era isso, né, de forma bem geral mesmo. E aí, como falei, a gente abre para as dúvidas agora. Mais alguma dúvida? Acho que as dúvidas vão vir realmente quando eles precisarem utilizar, né? Isso. E também a gente tem o nosso e-mail, que pode ser enviado as dúvidas, a gente vamos estar respondendo bem no que precisarem. Tem algum canal de suporte ou é só um e-mail mesmo? Não, é só no e-mail mesmo. Então tá certo. Suporte.capital, não é isso? Tudo bem, gente? Então, é isso. Obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Eu vou enviar para o Leandro alguns materiais que eu tenho aqui, de algumas aulas, esses prints que eu exibi aqui, e eventuais dúvidas, a gente está à disposição.